O ceifador da lua cheia. Capítulo 18. Embora Piuan tenha se tornado o inimigo público, não se importou. Ele já estava sendo tratado dessa forma antes mesmo dos comentários de Sang Yushi. Ele já se acostumou a ser odiado. Nada mudaria mesmo que o ódio das crianças aumentasse. Foi também o veneno amaldiçoado. Gu Xiaen definitivamente mencionou o veneno amaldiçoado. Como Piuan havia adivinhado, eles estavam usando o veneno amaldiçoado para impor uma restrição nas crianças. Não havia como escapar de suas garras, a menos que se livrassem dos insetos ou do veneno amaldiçoado em seu corpo. Felizmente, seu chamado infernal não funcionava em Piuan. Eu superei o veneno amaldiçoado graças ao veneno da cobra. Piuan achou que teve sorte. Ele não foi mordido por uma cobra em antecipação a esse momento em particular, mas, como resultado, essa foi sua saída da restrição. Isso lhe deu mais uma arma para escapar deles. Lin Sayol disse que daria tempo para as crianças descansarem até serem colocadas na missão. Embora as crianças não tenham conseguido pegar Piuan, que havia aprendido a esgrima desconhecida, foi decidido que o treinamento além disso não teria muito efeito. As crianças deram um suspiro de alívio quando souberam que poderiam descansar em paz. Eles não haviam dormido confortavelmente um único dia nos últimos 6 anos. Seu ódio por Piuan permaneceu o mesmo, mas por enquanto, eles queriam descansar sem se preocupar com nada. Como Lin Sayol, a primeira espada, disse, as crianças tiveram um doce descanso. As crianças pararam todas as sessões de treinamento e aproveitaram o tempo que lhes foi dado. Piuan também desfrutou de uma pausa em sua residência no primeiro setor. No entanto, seu descanso era diferente do das outras crianças. Piuan verificou tudo o que havia aprendido. O método de divisão do trovão, a esgrima desconhecida e os outros incontáveis métodos de assassinato passavam em sua cabeça. As habilidades pareciam tão diferentes umas das outras que nunca poderiam se tornar uma, mas ele sentiu que poderiam ser unidas se bem feito. Piuan não fazia ideia do quão grande é a dificuldade para unir técnicas. Se outro guerreiro visse o que estava tentando fazer, pensaria que estava tentando se suicidar. Era um esforço tão arriscado. Não era possível tentar a menos que as artes marciais da pessoa atingissem o pico e ela tivesse uma compreensão precisa de si mesma. Em uma tentativa tão perigosa, tentou confiar apenas em seus sentidos. Isso não era novidade para Piuan. Até agora, ele sempre confiou em si mesmo. Não havia ninguém aqui para lhe ensinar artes marciais apropriadamente. Aqueles que só podiam ensinar a arte do assassinato eram os instrutores, e eles não têm planos de dar-lhes habilidades profundas em artes marciais. O que eles queriam era apenas o homicida que obedecesse às suas ordens. Um assassino. Portanto, eles apenas os ensinaram a viver no nível necessário, e não podiam esperar nada mais do que isso. Se querem alcançar um nível mais alto de crescimento, eles têm que alcançá-lo por meio de seus próprios esforços. E Piuan tinha um desejo maior por força do que qualquer outra pessoa e estava acostumado a trabalhar duro. Concentração que os outros teriam admirado se o tivessem visto era uma rotina diária para ele. Piuan usou os métodos desconhecidos de esgrima e matança, enquanto liberava o método de divisão do trovão. Shi. Um som agudo de estalo ecoou na escuridão. Quanto mais rápido Piuan se movia, mais agudo o som se tornava. Seus movimentos já estavam muito além do nível das crianças. Frequência cardíaca. Agora ele tinha controle o suficiente para dividir um raio. É uma questão de julgamento instantâneo e tomada de decisão. A aceleração de seus pensamentos teve um grande impacto em suas habilidades físicas. Embora o método ainda fosse bruto, a velocidade era inconscientemente aplicada. Todos esses foram os efeitos do método de divisão do trovão. Piuan mergulhou no método de divisão do trovão ao ponto da obsessão. Seu método de cultivo estava se desenvolvendo de forma mais bizarra do que a direção que o homem que o havia criado pretendia. Se Piuan tivesse um mestre adequado, ele já teria sido severamente repreendido e obrigado a aprender uma base segura. No entanto, se ele tivesse feito isso, a técnica de cultivo de divisão do trovão de Piuan nunca teria desenvolvido o método além do Criador. Pelo contrário, era uma situação paradoxal em que ele havia alcançado um crescimento maior sem o mestre.
A aceleração do pensamento trouxe a expansão da imaginação. Uma das coisas mais importantes nas artes marciais era a imaginação. Mesmo que todos os outros dissessem não, aqueles que perceberam um por um com base em sua imaginação extraordinária estavam destinados a alcançar um crescimento notável. Claro, a realidade era que apenas algumas pessoas tentavam por causa do imenso risco. Já existe um caminho seguro comprovado, então não há necessidade de percorrer o caminho desconhecido cheio de riscos. A maioria das seitas de prestígio eram assim. Eles se estabeleceram ao longo dos anos, então um crescimento estável é garantido. É por isso que a maioria das pessoas quer se tornar estudantes de seitas de prestígio. Yuan não sabia disso. Ele não tinha o senso comum usual que as pessoas de Jianhu têm. Então ele não sabia que as pessoas geralmente escolhem aprender métodos de cultivo estáveis. Então ele foi capaz de seguir em frente com a coisa arriscada que está prestes a fazer sem hesitação. Para outros, sua localização era um espaço escuro. Mas este lugar era como uma tela de pintura para Yuan. Aqui, ele continuamente imagina e transforma a imagem em sua cabeça em realidade. Yuan imaginou uma conexão entre o método de divisão do trovão, o método de esgrima desconhecido e o método de matar. Não foi fácil no começo. Não importa o quão imaginativo ele fosse, era impossível criar algo do nada. Yuan não tinha tanta capacidade. Em vez disso, ele tinha uma sensação de imaginar. O bom senso que ele havia aprimorado no escuro instintivamente lhe mostrou o caminho certo. Yuan confiava completamente em seus sentidos. Por causa disso, ele foi capaz de sobreviver até agora. Cada vez que a superfície se movia, o ar tremia terrivelmente. Não, assim não. Tenho que me mover mais furtivamente. Era bom se mover rapidamente. Mas ele não podia sonhar em se aproximar do inimigo secretamente porque o som era muito agudo. Tinha que ser rápido e furtivo. Yuan lembrou-se de um fantasma. Ele praticou como se mover como um fantasma e tentou se tornar como ele. O suor escorria sem parar de seu corpo, mas não interferia em seus movimentos. Exceto quando dormia e descansava, Yuan dedicava todo o seu tempo a treinar a si mesmo. Ele nem ia ao salão comunal subterrâneo. Por causa disso, não conseguia nem ver os rostos das outras crianças. Apesar de não se dar bem com elas e estar separado deles, ele não se sentia particularmente solitário. Mas não era o mesmo para as outras crianças. Enquanto treinava, sentiu uma presença passando desta área para a área de trabalho. Yuan parou de se mexer e escutou em silêncio. Você está aqui, certo? Que horrível! Estar sozinho em um lugar como este. Ele é uma pessoa realmente única. Rejeitando a companhia de outros e escolhendo viver em um lugar tão triste. Através da escuridão, as vozes das crianças foram ouvidas. As pessoas comuns ouviriam apenas um murmúrio fraco. Mas os sentidos de Yuan já ultrapassaram os limites humanos, para que ele pudesse distinguir com precisão os donos dessas vozes. Só Yuan, Lime, só Jiaosa. As três crianças entraram cautelosamente na área. Eles seguravam tochas em suas mãos. Só Jiaosa murmurou, iluminando todas as direções com uma tocha. Onde diabos esse garoto está se escondendo? Por que vocês estão me procurando? A voz de Yuan veio logo atrás de Só Jiaosa. Só Jiaosa olhou para trás surpreso. Atrás dele estava Yuan como um fantasma. Ah, desde quando estava aí? Suor frio escorria pelas costas de Só Jiaosa. Ele pensou que se Yuan tivesse tentado um ataque furtivo, ele teria morrido sem poder resistir. O que está acontecendo? Queríamos conversar. Em vez de Só Jiaosa, que estava surpreso e incapaz de dizer qualquer coisa, só Yuan falou. O olhar de Yuan se voltou para ela. Sobre o quê? A restrição. A restrição imposta a todos nós. Você sabe que tipo de restrição é? Só Yuan se aproximou de Yuan. Yuan olhou para ela sem dizer uma palavra. Todo mundo sentiu dor e caiu ao mesmo tempo. Eu também desmaiei. E esse é o problema. Problema. Nós não conseguimos encontrá-lo. Então tenho certeza que você não estava lá antes de desmaiarmos, mas quando acordamos, você estava deitado ao nosso lado. Então está claro que você se aproximou de nós depois que a restrição foi ativada. Portanto, não foi afetado pela restrição ou tem pouco efeito sobre você.
Certamente só Yuan era inteligente. As outras crianças não foram espertas o suficiente para entender o que aconteceu anteriormente. Talvez tenha sido ideia dela vir aqui. Acho que você sabe que tipo de restrição é. Estou errada? Eu sei. Sei exatamente que tipo de restrição eles colocaram em nós. Conte para a gente. Por que eu deveria? O quê? Por que tenho que contar a vocês sobre a restrição? Como isso me beneficiaria? Só Yuan estava sem palavras, então ela fechou os lábios. Em vez disso, foi só Jiao-san quem gritou. Seu desgraçado, é isso que você vai dizer aos seus colegas? Vocês podem ser amigos uns dos outros, mas eu não. Se pensasse que éramos colegas, não me perseguiria tão tenazmente. Não acha, Hugh? Só Jiao-san franziu o rosto. Eles não podiam retrucar. Na verdade, eles nunca pensaram em Pi-Yuan como colega. Pi-Yuan era uma entidade estranha para eles. Todos estavam relutantes em estar com ele. Apenas duas meninas, So Yuan e Li Min, falavam com Pi-Yuan, enquanto o resto das crianças apenas olhava para ele como vacas e galinhas. No entanto, quando ele usou a palavra colega, até só Jiao-san ficou envergonhado. Tudo bem. Então podemos nos tornar amigos de agora em diante. Eu juro. Não importa o que aconteça, nunca te abandonarei e sempre te considerarei como um amigo. E você quer que eu confie em você apenas com isso? Com certeza tem uma cara de pau. Hiji. Você tem que ter uma cara de pau para aprender as artes da máscara facial. Não há desvantagens para você ter alguém tão capaz quanto eu como seu amigo. Se algum dia conseguirmos recuperar nossa liberdade, venha visitar a trupe de artes da República. Já que passamos pelo inferno juntos, vou ao menos te ajudar um pouco. Isso não vai acontecer. Pi-Yuan riu amargamente. Com sua aparência um pouco relaxada, só Yuan e Li Min não perderam a oportunidade. Eu também vou considerá-lo um amigo de agora em diante também. Pelo menos as crianças que me seguem não serão hostis a você. Eu vou considerá-lo especial. Nunca vou trair você. Li Min baixou os olhos ligeiramente e fez uma expressão tímida. Parecia ainda mais encantadora sob a luz da tocha. Pi-Yuan olhou para os três por um momento, depois falou. Ok. Vou lhes contar. Sério. Só Yuan ficou encantada com as palavras inesperadas. Pi-Yuan assentiu e disse. É um veneno amaldiçoado. Veneno amaldiçoado. Fomos todos envenenados pelo veneno amaldiçoado. É um tipo de organismo venenoso. Normalmente está adormecido em nosso corpo, mas emite veneno em resposta às ondas sonoras da flauta que eles tocam. O veneno gira em nossos vasos sanguíneos e ataca nossos órgãos internos. Então como você suportou o veneno do veneno amaldiçoado por tanto tempo? Sou resistente contra venenos desde o início. Então fui capaz de me mover mesmo depois que vocês perderam a cabeça. Então, agora que eu lhes contei tudo, vocês têm que descobrir por conta própria como se livrar do veneno amaldiçoado. Pi-Yuan lhes disse a verdade. Não por causa das sugestões das crianças, mas porque ele decidiu que estava a seu favor. Quanto mais variáveis houverem, melhor. Mesmo que apenas uma ou duas crianças escapassem do veneno amaldiçoado, muitas variáveis serão criadas. Mesmo que isso não bastasse, Pi-Yuan estava satisfeito. Só Yuan olhou para Pi-Yuan por um momento sem dizer uma palavra. Quanto mais ela olhava, mais interessante ele era. Ele era claramente da mesma idade que eles, mas a maneira como pensa e age está além da imaginação deles. De onde diabos veio alguém como ele? Só Yuan balançou a cabeça levemente. Isso porque o próprio ser humano chamado Pi-Yuan era difícil de entender. Em qualquer grupo, é provável que haja uma pessoa que se recuse a ser comum, mas o caso de Pi-Yuan era grave. Então faz sentido o porquê das outras crianças estarem mais relutantes em lidar com Pi-Yuan. Agora que eles alcançaram seu objetivo, é hora de voltarem. Obrigada. Com certeza vou me certificar de retribuir o favor. Se precisar de algo mais tarde, venha até mim. Eu farei o meu melhor para ajudar. Eu irei. Vamos indo, então. Só Yuan se virou e foi para fora. Só Jiao-san também acenou com a mão e a seguiu. Li Min, que permaneceu até o fim, de repente falou. Li Seolme. O quê? Esse é meu nome verdadeiro. Eu quero que você se lembre disso.
Limen sorriu com um leve rubor nas bochechas. Sob a luz, seus lábios brilhavam excepcionalmente vermelhos.